Vamos lá para a nossa aula de porcentagem, a aula de número 1. É o seguinte, eu coloquei aqui um círculo e dividi esse círculo em 8 partes iguais. Dessas 8 partes, eu vou escolher 2 partes. Está aqui as 2 partes escolhidas, destaquei de amarelo. Percebam que eu escolhi 2 partes dentre 8 partes disponíveis. Então, eu posso dizer que a fração escolhida do círculo foi 2/8. Se você simplificar em cima e embaixo por 2, eu vou 2 por 2 dá 1, 8 por 2 dá 4. Então, eu estou querendo dizer para vocês que escolher 2 partes de 8 é a mesma coisa de escolher uma parte de 4. Olha bem aqui essa figura. Eu dividi o mesmo círculo em 4 partes iguais e escolhi uma das partes. Perceba que a área escolhida nessa situação, que eu vou chamar de situação 2, e a área escolhida nessa outra situação, que eu vou chamar de situação 1, é a mesma área. Então, escolher 2 partes de 8 é a mesma coisa de escolher uma parte de 4. Se eu dividir esse 1 por 4, eu vou achar exatamente 0,25. Se você pensar bem, 0,25 é a mesma coisa de 25 sobre 100. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo para vocês que escolher 2 partes dentre 8 é a mesma coisa de escolher uma parte dentre 4, que é a mesma coisa de escolher 25 partes dentre 100. É como se eu tivesse dividido esse círculo todo em 100 partes iguais e tivesse pego 25 dessas 100 partes. Eu estou garantindo com isso que a área determinada, no final das contas, continua sendo a mesma. A área determinada, quando eu pego 25 partes de 100, é a mesma área determinada quando eu pego 2 partes de 8, tá bom? Então, quando a quantidade de partes que eu pego, eu tenho como referencial o número 100, eu digo que eu tenho uma porcentagem. Então, ao invés de falar que eu peguei 25 de 100, eu vou dizer de agora em diante que eu peguei 25% do círculo. Então, eu estou dizendo para vocês que essa área aqui corresponde a 25% da área do círculo. O que significa dizer 25% da área do círculo? Se eu tivesse pego o círculo e dividido ele em 100 partes iguais e tivesse pego 25 dessas 100 partes, a área colorida seria a mesma, tá bom? Então, de agora em diante, vamos adquirir esse hábito, que essa representação chamada de porcentagem, ela representa o número de partes pega a cada 100. Por exemplo, se eu colocasse aqui 8%, 8% significa dizer que eu peguei 8 partes dentre 100 partes disponíveis, ok? Então, nessas circunstâncias, se eu perguntasse para vocês o seguinte, calcule 20% de 60, o que isso significa? É a mesma coisa de dizer para vocês que eu estou pegando o número 60 e estou dividindo ele em 100 partes iguais. E dessas 100 partes, eu estou pegando cada uma delas 20 vezes. Então, eu estou pegando 20 vezes 60 sobre 100. Esses dois números, 60 e 20, estão multiplicando. Então, utilizando a propriedade comutativa, 60 vezes 20, eu posso dizer que é a mesma coisa de 20 vezes 60. Aqui continua dividindo por 100. Então, resumindo, calcular 20% de 60 é pegar a fração 20 sobre 100 e multiplicar por 60. Então, se eu perguntasse a vocês o que significa calcular 30% de 50, significa dizer que eu vou pegar a fração 30 sobre 100 e vou multiplicar por 50. Se eu utilizasse a propriedade comutativa, trocasse de posição 30 e 50, porque eu sei que 30 vezes 50 é a mesma coisa de 50 vezes 30, essa expressão ia ficar assim, ó, 50 sobre 100 vezes 30. Perceba que eu só utilizei a propriedade comutativa, a ordem dos fatores não altera o produto. Com isso, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer para vocês que calcular 30 sobre 100 vezes 50 é a mesma coisa de calcular 50 sobre 100 vezes 30. E quando eu faço 50 sobre 100 vezes 30, eu estou calculando 50% de 30. Então, é isso mesmo. Quem quiser calcular 30% de 50, é a mesma coisa de você calcular 50% de 30. E isso ficou fácil por um motivo muito simples. Qual é o motivo simples? Às vezes você está com pressa de realizar um cálculo e você se atrapalha todo quando vai calcular 30% de 50. Mas quando você calcula 50% de 30, fica muito fácil,
Porque 50% de um valor é metade dele, então 50% de 30 é 15. Ora, mas 50% de 30 é a mesma coisa de 30% de 50, tá bom? Então, nessas circunstâncias, vamos resolver esse seguinte problema. Qual o percentual que 40 representa de 160? Então, eu tenho 160 partes. E dessas 160 partes, eu estou pegando 40 partes. Então, eu estou pegando 40 de 160, tá bom? Então, se eu simplificar esse zero com esse zero, eu estou dizendo que é a mesma coisa de você pegar 4 dentre 16 partes disponíveis. Se eu simplificar ainda tudo por 4, eu estou dizendo que é a mesma coisa de você pegar uma dentre 4 partes disponíveis. Então, você pegar 40 partes dentre 160 partes disponíveis é a mesma coisa de pegar 4 dentre 16, que é a mesma coisa de pegar uma dentre 4. Se você dividir esse 1 por 4, você vai achar 0,25, que é a mesma coisa de 25%. Então, eu estou dizendo para vocês que pegar 40 partes dentre 160 é a mesma coisa de pegar 25 partes dentre 100. Ou seja, 40 representa de 160 25%. Então, o que 40 representa de 160? Posso escrever aqui, ó, que 40 representa 25, vamos escrever aqui mais rápido, representa 25% de 160. Então, se eu calcular 25% de 160, eu vou achar 40, ok? Olha aqui essa outra, ó. Vamos resolver a primeira questão do exercício de classe do nosso material. É uma questão da UERJ, ela é de 2020, e ela diz o seguinte: juros e taxas de financiamentos imobiliários explodem, dívida real. Os financiamentos imobiliários surpreendem os clientes. Ao longo do tempo, os juros e as taxas de correção monetária de seus empréstimos fazem com que os valores de suas dívidas reais sejam bem mais altos do que o esperado. O cliente vai lá, ele começa a pagar as parcelas, as prestações, ele acha que tem um saldo devedor e, na realidade, o saldo devedor que ele tem é bem maior. Vamos continuar. Esse aumento é expresso pela metáfora contida no verbo explodir. Considere que após o pagamento de 24 parcelas mensais de R$1.000, mais os juros e as taxas estabelecidos pelo banco, um cliente esperava que sua dívida real fosse reduzida em 24 mil. Porém, a redução da dívida foi apenas 16 mil. Ele achava que ia ficar devendo 24 mil reais a menos, mas na realidade ele só está devendo 16 mil reais a menos. Em relação aos 24 mil, o valor de 16 mil representa um percentual que está mais próximo de. Então ele quer saber aproximadamente quantos por cento 16 mil é de 24 mil. Então, na realidade, eu estou pegando para vocês, eu estou querendo dizer que eu estou pegando 16 mil partes dentre 24 mil partes disponíveis. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Se eu cancelar esses 3 zeros de cima com 3 zeros de baixo, é a mesma coisa de afirmar que eu estou pegando 16 partes dentre 24 partes disponíveis. Se eu simplificar tudo por 8, 16 por 8 dá 2, 24 por 8 dá 3, é como se eu tivesse pego 2 partes dentre 3, tá bom? Só que ele quer que a gente represente isso em porcentagem. Se a gente dividir 2 por 3, isso vai dar uma dízima, vai dar 0,666 e não acaba mais. Se você quiser representar em uma fração com denominador 100, é como se fosse 66,66, que eu botei 7, mas é 66,66. Deixa eu pagar aqui. Vai ficar 66,66 sobre 100. Isso aqui você diz que é 66,66%. Como ele quer aproximadamente, dentre as alternativas lá temos aproximadamente 67%, que seria a letra B. Então, estou dizendo para vocês que 16 mil é aproximadamente 67% de 24 mil, tá bom? Vamos lá. Vamos falar agora sobre os aumentos sucessivos. Olha essa questão. Sabendo que um frasco de 200 ml de álcool gel sofreu um aumento de 30%,
e que antes da epidemia custava R$ 8,00, calcule o valor do frasco após o aumento. Então, o que você tem? Você tem um valor inicial desse frasco, que de acordo com a questão é de R$ 8,00. Ele sofreu uma taxa de aumento de 30%, e nosso objetivo é determinar o valor desse frasco após esse aumento, tá bom? Então, o que eu faço? Para achar o valor desse frasco, como ele custava R$ 8,00 e aumentou 30%, ele passou a custar 8 mais 30% de 8. Tá aqui. Se eu colocasse esse 8 aqui em evidência, vai ficar 8 que multiplica 1 mais 30 sobre 100. Lembrando a vocês que esse 30 sobre 100 é 30%. É como se fosse 8 que multiplica 1 mais 30%. Então, esse é o valor final do frasco após o aumento. Então, o que foi que eu fiz? Perceba que esse 8 refere-se ao valor inicial e esse 30 é exatamente a taxa de aumento. Então, posso dizer para vocês que, via de regra, o valor final é igual ao valor inicial que multiplica 1 mais a taxa de aumento. Então, é essa expressão que eu vou utilizar em uma situação de aumento. Então, toda vez se um valor, por exemplo, ele sofre um aumento, vamos supor, de 20%. Se um valor sofre um aumento de 20% e ele custava inicialmente V0, para descobrir ele após esse aumento de 20%, eu pego V0 e multiplico por 1 mais 20%. Lembrando a vocês que 20% é a mesma coisa de 0,2. Então, vou multiplicar ele por 1 mais 0,2. Ou seja, eu vou pegar esse valor e multiplicar ele por 1,2. Então, toda vez que eu pego um valor e multiplico por 1,2, é porque esse valor sofreu um aumento de 20%. Se eu multiplicar por 1,3, sofreu um aumento de 30%. Se eu multiplicar por 1,4, sofreu um aumento de 40%. E assim sucessivamente. Vamos ver uma questão propriamente de aumentos sucessivos. Em uma farmácia, um pacote com 16 máscaras custava R$ 12,00. No final de fevereiro, esse pacote sofreu um aumento de 20%. E no final de março, um novo aumento de 40%. Determine o valor do pacote após esses dois aumentos sucessivos. Então, você tem o valor inicial do pacote, que de acordo com a questão é R$ 12,00. E esse pacote sofreu dois aumentos sucessivos. O primeiro aumento ocorreu uma taxa de 20%. E o segundo aumento ocorreu uma taxa de 40%. E eu quero determinar o valor desse pacote após esses dois aumentos. O que acabamos de ver? Acabamos de ver o seguinte, que se eu quero achar o valor de uma determinada mercadoria após sofrer um aumento, no caso a mercadoria custava inicialmente V0, ao sofrer o aumento de 20%, eu vou multiplicar V0 por 1 mais 20%. Só que, em seguida, esse valor ele sofreu um novo aumento de 40%. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 1 mais 40%. Note que esses aumentos eles foram sucessivos, um após o outro. Então, quem é V0 no nosso caso? No nosso caso, V0 é R$ 12,00. Quem é 20%? 20% é 20 sobre 100, 0,2. E 40% é 40 sobre 100, que é 0,4. Então, eu posso dizer para vocês que o valor desse pacote de máscara vai ser 12, que multiplica 1,2 vezes 1,4. Isso aí a gente já sabia. Se um valor aumenta 20%, eu multiplico ele por 1,2. Se um valor aumenta 40%, eu multiplico por 1,4. Vamos chamar a atenção de uma curiosidade. Aqui eu tenho 12. Se eu multiplicar 1,2 por 1,4, quanto é que vai dar esse produto, pessoal? Você pega aqui 1,2, deixa eu botar aqui, vamos botar aqui um pouco mais embaixo, 1,2 e multiplico ele por 1,4. Quanto é que vai dar? 4 vezes 2 dá 8, vamos botar aqui, 4 vezes 1, 4, beleza. 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, 1. Quando a gente soma, fica 8, fica 6 e fica 1. Então, vai dar 1,68. 1,68. Ora, se algo ficou multiplicado por 1,68, é porque esse algo sofreu um aumento de 68%. Então, chegamos a uma conclusão interessante.
que um aumento de 20% seguido de um aumento de 40% é a mesma coisa de um único aumento de 68%. Então, essa máscara, ao final desses dois aumentos, ela acumulou um aumento de 68%. Olha aqui uma coisa interessante, uma observação que eu vou fazer sobre esse problema. Eu escrevi o seguinte: o valor final não depende da ordem em que os aumentos são dados. Um aumento de 20% seguido de um aumento de 40% é o mesmo que um aumento de 40% seguido de um aumento de 20%. Isso é verdade. Quando a mercadoria custava inicialmente V0 e ela sofreu um aumento de 20%, eu multipliquei ela por 1,2. Ao sofrer um aumento de 40%, eu multipliquei ela por 1,4. Na outra situação, em que ela sofre primeiro um aumento de 40%, eu multiplico ela por 1,4. E só depois ela sofre um aumento de 20%, eu multiplico ela por 1,2. Ora, sabemos que 1,2 vezes 1,4 é a mesma coisa de 1,4 vezes 1,2, pois a ordem dos fatores não altera o produto. As duas situações correspondem a um aumento acumulado de 68%, pois 1,4 vezes 1,2 é 1,68. Então, a mercadoria sofreu um aumento de 20%. Seguida de um aumento de 40%, dá um acúmulo de aumento de 68%. E uma mercadoria sofreu um aumento de 40%, seguido de um aumento de 20%, também resulta em um acúmulo de 68% de aumento. Então, lembre-se disso. A ordem com que os aumentos são dados não altera o resultado final. Continuando. Eu falei para vocês sobre aumentos. Vamos falar agora sobre descontos sucessivos. Eu coloquei o seguinte texto: um investidor fez uma aplicação de R$ 5.200 em ações da Bolsa. No dia 18 de março, essas ações sofreram uma queda de 20%. Determine quanto resta do investimento feito. Então, o valor inicial investido por essa pessoa foi de R$ 5.200. Esse valor, ao invés de sofrer um aumento de 20%, sofreu, pessoal, um desconto, porque a bolsa caiu 20%. E eu quero determinar qual é o valor que resta dele após essa queda de 20%. Qual é a diferença? A diferença é que eu tenho as ações que custam R$ 5.200. Essas são as aplicações que ele fez. E essas aplicações, elas caíram, ele perdeu 20%. Então, ele perdeu, se ele perdeu, vou tirar. Vou tirar quanto? 20% do que ele aplicou. Então, vou tirar 20% de 5.200. Se eu colocar 5.200 em evidências, vai ficar 5.200 que multiplica 1 menos 20%. Vocês concordam comigo? Perceba, pessoal, que isso daqui representa o valor inicial e que aqui é a taxa do desconto, da queda do investimento que ele fez. Então, eu posso dizer para vocês que tudo isso funciona como se eu tivesse pego o valor inicial e multiplicado por 1 menos a taxa. Ah, interessante. Lá na situação de aumento, eu pegava o valor inicial e multiplicava por 1 mais a taxa. Na situação de desconto, eu pego o valor que eu tinha e multiplico por 1 menos a taxa. É só essa a diferença. Então, vamos mostrar um problema propriamente dito sobre desconto sucessivo. O investidor Emílio tinha R$ 20.000 em ações da Petrobras. Devido à crise do petróleo e da epidemia do Covid-19, essas ações sofreram 2 quedas sucessivas, nos dias 25 e 26 de março de 2020, de 12% e 10% respectivamente. Determine o quanto resta em reais das ações de Emílio. Muito simples fazer esse problema. O que você vai imaginar? Você vai imaginar que o investimento inicial, o valor inicial que ele tinha, era de R$ 20.000. Está aqui. Essas ações sofreram 2 descontos sucessivos. Sofreram, se as ações caíram, sofreram 2 quedas, então é como se tivesse sofrido 2 descontos sucessivos. Um de 12%, está aqui o primeiro desconto, e o segundo desconto de 10%. E eu quero descobrir quanto que resta dessas ações após esses 2 descontos.
Então, a diferença entre um problema de aumento e um problema de desconto é que no problema de aumento a taxa ela entra somando. Já no problema de desconto a taxa ela entra subtraindo. Então, se eu quero achar o valor final que ele tinha, basta pegar o valor inicial e ao invés de multiplicar por 1 mais a taxa, eu multiplico por 1 menos a taxa e 1. Em seguida, eu multiplico por 1 menos a taxa e 2. Qual o valor inicial que ele tinha? O valor inicial que ele tinha era de R$20.000. O primeiro desconto ocorreu a que taxa? 12%. E o segundo desconto ocorreu a que taxa? 10%. Então, eu vou multiplicar por 1 menos 10%. Está aqui. Então, o que ficou? Eu vou pegar R$20.000 e vou multiplicar por 1 menos 12%, que é 0,12, vezes 1 menos 10%, que é 0,1. Então, o valor que ele vai ficar vai ser exatamente de 20.000, vamos colocar aqui 20.000, que multiplica, quanto é 1 menos 0,12? 0,88, vezes 1 menos 0,1, 0,9. Note, pessoal, que se eu alterasse a ordem com que esses descontos foram dados, isso não ia alterar também o resultado final, tá bom? Então, vocês perceberam que numa situação de aumento, as taxas elas entram somando e numa situação de desconto, as taxas entram subtraindo.